Bom dia! Seja muito bem-vinda a essa live em que eu vou te apresentar a Black da Larita e tudo que você vai receber, como que vai funcionar. Fica tranquila, senta aí e assiste do começo ao fim. Se você tiver alguma dúvida, ainda você vai ter espaço para fazer as suas perguntas e eu vou responder cada uma delas, tá bom? Vamos lá, é a primeira vez que eu faço a Black da Larita. Em outros anos, eu fazia outros tipos de ofertas, principalmente para quem é aluna e ex-aluna, mas esse ano eu decidi mergulhar nesse universo da Black e eu tenho certeza que nós duas vamos ganhar. Tanto eu, para poder te auxiliar, te acompanhar, te ensinar espanhol profissional, e eu tenho certeza que você também vai ganhar muitos benefícios aprendendo esse idioma, que é a língua espanhola, que está crescendo e vai continuar ganhando espaço cada vez mais no mundo global e principalmente no cenário aí de mercado latino-americano. E não só isso, né? Para você utilizar nas suas relações de trabalho e também para você aproveitar na, nas suas viagens, para conhecer outros países, quem sabe até morar fora. Já pensou nisso? Já pensou que trabalhar em uma empresa que te dá a oportunidade de morar em outro país pode ser a oportunidade que você estava querendo? Porque eu sei que tem os desafios, tem as dificuldades. Então vamos lá, porque eu vou te mostrar a melhor e maior oferta que eu já fiz. Sim, eu sou das humanas, eu não sou muito das exatas, não. Então, comigo, eu, na parte, quando fala de número, aí você que vai ganhar, com certeza. Vamos lá. A primeira vez que você vai ter acesso à trilha de aprendizagem completa de espanhol profissional, eu vou contar, para quem é aluna, já conhece algumas histórias que eu sempre compartilho, alunas, ex-alunas, mas se você é nova, está chegando por aqui agora, me conheceu há pouco tempo, vale contar aí algumas informações que são extremamente importantes e relevantes para você, tá? Vamos lá. Eu chamo a era do espanhol. O espanhol hoje é considerada a segunda língua mais falada no mundo por falantes nativos, mais pessoas que aprendem o espanhol como uma língua estrangeira. A gente tem mais de 635 milhões de pessoas. Se a gente junta todo mundo que nasce ou nasceu em um país de língua espanhola, mas mais quem aprende o espanhol. Para ser o número exato aqui, ó, 635.743.644 pessoas falam espanhol nesse momento. Da onde eu tirei essa informação? De um relatório anual que é emitido pelo Instituto Cervantes, que faz uma pesquisa aí muito séria sobre a língua espanhola no mundo em diversos países, tanto nos países em que tem o espanhol como língua oficial e também em países que o espanhol não é língua oficial, mas que tem grande relevância, tá? E eu vou trazer algumas informações e alguns dados em relação a isso, sempre pautado em relatório internacional, instituições sérias, porque, apesar de ser de humanas, é importante a gente ter dados, é importante a gente saber as informações de onde elas vêm, certo? A gente já teve o latim, o francês, o inglês como línguas estrangeiras mais importantes. Eu não sei você na família, se você tem um pai, uma mãe, vovó, tia, que comenta que quando estudava na época da escola, a língua, o idioma que era ensinado era o francês. Pelo menos aqui, minha mãe, até a geração da minha mãe e dos meus tios, eles tiveram aula de francês. E a gente tem um documento aqui no Brasil que é parâmetros ali que determina algumas informações de como deve ser a educação básica. E lá na parte de língua estrangeira determina que deve ser ofertada uma língua estrangeira moderna. Nenhum documento diz que tem que ser o inglês. E por que que a maioria das escolas
escolhem o inglês como o idioma principal e não nenhum outro. Porque até o momento o inglês acaba tendo aí uma preferência, né, uma necessidade global mundial. Só que nos últimos anos, o espanhol ele está ali lado a lado com o inglês em termos de importância, relevância e necessidade. Então, o espanhol hoje ele já é a ponte para o mundo corporativo Latam. Tenho inclusive diversas alunas que já falam inglês, se comunicam muito bem e que têm percebido cada vez mais a necessidade de se comunicar em língua espanhola. E por que isso? Porque a grande maioria dos países de língua espanhola acabam não tendo conhecimento intermediário, avançado para uma comunicação ali de negócios em inglês. Então, a língua materna deles acaba sendo a preferência e muitas vezes necessária em reuniões ali em que você vai ter pessoas de várias nacionalidades, onde a maioria delas são falantes de língua espanhola, então acabam dando a preferência. E aí não tem nada a ver se você concorda, se você não concorda, se gosta ou não gosta. Isso aqui é um fato. Eu estudo espanhol há muitos anos, desde criança, desde os 8 anos de idade. Quando eu comecei a estudar o espanhol, por volta ali de 1994, em que tinha sido feito o Mercosul, o acordo, né, do Mercosul, e eu lembro muito disso, e a minha mãe e alguns professores falavam: o espanhol vai dominar o mundo, o espanhol ainda vai ser a língua mais usada, mais utilizada. E naquele momento era a quarta língua mais falada no mundo. Veja, hoje, 2025, a gente vê que de fato isso aconteceu, e o Instituto Cervantes, que faz aquele relatório anual que eu falei há pouco, ele faz previsões, faz aí alguns cálculos de que o espanhol vai continuar crescendo e nos próximos anos ele vai chegar a ser a língua mais falada no mundo, tanto por nativos quanto por pessoas que vão aprender preferencialmente o espanhol como língua estrangeira. A gente tem, por exemplo, a China, né, que é hoje, atualmente, o país com mais falantes do mandarim, por uma questão de população mesmo. Mais de 1 bilhão de pessoas que nascem na China aprendem o mandarim. Então, por uma questão óbvia de quantidade. Mas uma coisa interessante é que o mandarim, mesmo sendo a língua mais falada no mundo por nativos, ela está concentrada num determinado país. O espanhol não. O espanhol, apesar de segunda língua, ela está espalhada, assim como o inglês, espalhada nos quatro cantos do mundo, né? Então, todos os continentes têm países em que você vai ouvir a língua espanhola. Não é incomum ouvir relatos de alunas dizendo que foram para países em que a língua inglesa era a língua oficial, mas que conseguiram se comunicar super bem em espanhol. Por quê? Porque os países ensinam o idioma, o espanhol, como segunda língua, como uma língua estrangeira. Até pouco tempo atrás, na União Europeia, era muito comum a preferência pelo francês, pelo alemão, mas nos últimos anos eles têm preferido o espanhol. Então, realmente é um idioma que está em alta. E você sabe qual que é a língua estrangeira mais estudada no Brasil hoje? O espanhol. Sim, o espanhol é a língua mais estudada pelos brasileiros. A gente tem mais de 4 milhões de estudantes em diversos níveis, desde os níveis mais básico, passando para o intermediário e avançado. E é o segundo país que tem mais alunos de espanhol. E sabe qual que é o primeiro? Sabe qual é o país que tem o maior número de estudantes? Vamos ver se você acerta. Estados Unidos. Essa informação, geralmente, quando eu conto, algumas alunas ficam chocadas. Como assim? Estados Unidos não fala inglês? Sim, mas tem o maior número de estudantes em todos os níveis, desde a educação infantil, em que eles têm ali programas educacionais que já ensinam as crianças desde pequenininhas com músicas, com atividades lúdicas, até o ensino superior, em que a gente vai ver números maiores. Eles têm atualmente, no último relatório,
quase 9 milhões, ou passou um pouquinho de 9 milhões de estudantes. E mesmo agora, com uma lei recente emitida pelo presidente sobre o inglês ser a língua oficial, porque até então não tinha nenhum documento que considerava o inglês como língua oficial, ainda assim isso não muda muita coisa. A gente vê questões ali políticas, né, em relação à, à língua espanhola, mas ainda assim a projeção é que o espanhol continue crescendo, porque não começou ontem, né? Os estrangeiros que moram hoje nos Estados Unidos, muitos imigrantes do México, Cuba e de outros países ali muito próximos, inclusive países aqui da América do Sul, pessoas que migram para lá. A gente tem até a quarta geração já de imigrantes latinos e que em muitas regiões dos Estados Unidos eles chegam a ser mais que a metade. Então, eu acredito que seja muito difícil a gente lutar contra a natureza humana e frear um idioma que só tem crescido nos últimos anos e vai continuar não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas em todos os países, assim como acontece hoje com o inglês que foi dominando, o espanhol vai passar por esse mesmo movimento. É importante também destacar aqui que dentro da metodologia que eu organizei o espanhol profissional, eu levo em consideração a Agenda 2030 da Unesco, em que vai falar vários pontos importantes em que os países precisam aplicar até 2030 para a gente diminuir aí várias questões, vários problemas sociais. E um desses pontos que eu levo bastante em consideração na metodologia é a igualdade de gênero. Nossa, Lara, mas o que que isso tem a ver igualdade de gênero com língua espanhola? Pera, onde foi que eu me perdi, né? Eu acredito que pela educação e como o espanhol faz parte da minha vida, primeiramente como descendente de estrangeiros que vieram da Espanha viver uma nova vida aqui no Brasil, e isso faz parte da minha história familiar, e eu comecei a estudar o espanhol por conta disso. Mas depois o espanhol se tornou o meu trabalho. E eu percebi ao longo desses anos em que, ensinando o espanhol, eu poderia mudar e impactar de outras formas a vida e a carreira das pessoas e principalmente das mulheres. Tem vários estudos que comprovam que as mulheres estudam muito mais idiomas do que os homens, tanto em quantidade de nível, em que elas acabam se especializando muito mais, elas não ficam só ali no básico. É muito mais comum a gente pegar turmas, e eu que venho de escolas, né, de idiomas, sempre tem muito mais mulher do que o homem, e geralmente os homens faz ali um, dois níveis e depois para eles é suficiente. E as mulheres não, elas continuam, elas se aperfeiçoam. Só que é interessante observar depois no cenário ali de trabalho, em que os homens ainda continuam ocupando muito mais cargos de liderança. E dentro da metodologia, eu peguei esse ponto sobre a igualdade de gênero para que as mulheres possam cada vez mais aprender idiomas e aplicar isso de forma prática e objetiva nas carreiras, ocupando lugares de liderança ou usando o espanhol de forma estratégica para conseguir um aumento de salário, para conseguir um trabalho melhor. E a gente sabe, tem várias pesquisas, estudos que mostram que quem sabe uma outra língua, independente de qual seja, mas quando a gente fala de língua estrangeira, as línguas mais requisitadas, tem melhores e maiores oportunidades. E a gente vai falar também da Agenda 2030 sobre uma educação multilingüe, em que eles declaram que quanto mais as pessoas aprenderem novos idiomas, isso impacta na vida delas culturalmente, porque as pessoas se tornam mais tolerantes, mais respeitosas, entendendo melhor a cultura do outro, e isso faz com que a gente chegue em níveis de mais compreensão e de troca mais pacífica entre as pessoas. Então, em se tratando de comunicação, esse é um ponto bastante relevante, tá? E a Black da Larita não é só um curso e não tem nada a ver de eu não gostar da palavra curso, de forma alguma. Eu sou Maria Cursinho, eu falo para as minhas alunas. Eu adoro fazer curso, faço vários cursos,
mas esse é um investimento com retorno real. Ou seja, essas formações, esses programas que eu separei aqui para vocês, não é simplesmente para você aprender como entretenimento. Não, é para você aprender e utilizar ali no seu dia a dia, no seu trabalho e ter um retorno e ter um benefício para a sua carreira. Para a sua carreira, para a sua vida e para a sua autoestima. Para autoestima, Lara? Sim. Só quem consegue se comunicar em outra língua, chega em outro país e consegue entender, consegue falar, não precisa de recursos de tradutor ou de uma pessoa ali para auxiliar, sabe o poder que é você se sentir num lugar segura, podendo se comunicar, conseguindo entender, ou colocar um filme sem legenda, escutar uma música e conseguir entender, mesmo que você não conheça as palavras, mas o fato de você conhecer um vocabulário ali, você consegue entender o contexto. Isso é maravilhoso. Eu tenho várias alunas que relatam isso, inclusive alunas às vezes que eram travadas no inglês, por exemplo, que tinha aquela coisa, ai, não consigo aprender, é muitos anos, é difícil. Ela começa a estudar espanhol e uma mágica acontece. Ela destrava, consegue aprender o espanhol e renova suas esperanças para aprender outros idiomas. Então tem um impacto realmente muito significativo e eu fico muito feliz quando as alunas falam, que o espanhol mudou a vida e muda mesmo. Eu já disse que eu adoro curso gravado, não tenho nada contra, eu mesmo compro vários. Nesse exato momento, eu tenho 14 cursos em andamento de diferentes temas, tá? Desde educação, que tem a ver com a minha área, cursos de especialização, até cursos para o meu conhecimento pessoal. Cursos de aquarela, curso de dança, cursos de outros idiomas. Eu adoro. Mas eu sei que a entrega ao vivo é que transforma. E ela transforma porque ela tem troca, tanto da minha troca com as alunas diretamente, das alunas comigo, de compartilhar histórias, e é muito bom, e a troca entre as próprias alunas. E é por isso que nessa Black eu decidi priorizar a entrega ao vivo. Você vai ter aulas gravadas, vai ter acesso a material, vai ter tudo isso, mas a prioridade é a entrega ao vivo. Trouxe aqui algumas fotos para mostrar para vocês, porque parece que eu nasci no digital, né? Mas eu não nasci, não. Eu nasci numa época em que a gente tinha que ir na escola, tinha lousa. Olha lá, eu morro de saudade da lousa, gente. Estou fazendo umas mudanças aqui. Em breve trarei lousa novamente, porque eu sinto muita falta do giz, muita falta do canetão, a falta do jalequinho, né? Ó, o jaleco, adoro. Vou trazer mais isso aqui para minha comunicação. Então, já trabalhei em escolas de idiomas com várias metodologias diferentes e isso trouxe muito aprendizado para minha carreira profissional. Por quê? Porque eu tive contato com diversos métodos, né, de diferentes maneiras de ensinar o mesmo idioma. Então, essa primeira foto aqui é numa escola de idiomas. Olha como só tem mulher. Tinha um homem nessa turma, na verdade, ele já tinha se formado, e aí foi a festinha do final do ano. Nessa turma ele já não estava, mas tinha um homem. E nessa segunda foto, na ETEC, eu trabalhei na ETEC, em que eles aprendiam o espanhol. Foi uma aula muito incrível esse dia. Eu fiquei muito feliz. Lá atrás tem a letra da música Coração Partido. Tinha uma aluna que ela tocava violão. Vocês estão vendo que tem um violãozinho aqui na frente? Ela tocava violão e essa aula deles era depois do intervalo. E eles chegaram super eufóricos. Imagina, né? Controlar uma sala com, sei lá, 40, 50 alunos e vindo da hora do intervalo e ninguém quer prestar atenção. E aí eles estavam falando do violão e aí eu comecei a perguntar para, né, fazer um aquecimento ali, trazer os alunos para mim. E eu perguntei, né, quem toca violão? Você sabe tocar alguma música em espanhol? Ela, eu tô aprendendo Coração Partir. Eu falei, ótimo. Então vai ser hoje que a gente vai estudar essa música. E eles estavam estudando verbos no presente do indicativo. Eu aproveitei aquela situação, falei, vamos tocar. O coração partiu, ela tirou lá a letra, ela tinha a partitura,
e a gente fez uma aula, você abriu as carteiras, todo mundo sentou no chão, ela foi tocando, os alunos foram olhando a letra, a gente falou sobre os verbos, a conjugação. Foi uma aula super gostosa, super legal. Então, isso também me trouxe muita bagagem de entender, de ouvir muito os alunos. Claro, a gente prepara a aula, né? Eu preparo a aula como professora, eu penso em estratégias, penso em exercícios práticos, objetivos, mas é muito importante ter um espaço e estar atento a ouvir o que o aluno precisa. E isso, para mim, é primordial. Escutar e entender como que eu consigo, ali dentro do planejamento, trazer é, situações próprias que vai fazer mais sentido para os alunos, né? E aqui na última foto, foi em 2016, quando eu decidi ser mãe, já tinha nascido o meu filho, meu primeiro filho, ele já tinha uns 2 meses, 3 meses mais ou menos, e eu migrei para o online. Tava logo no comecinho, eu usava o Skype, não sabia muito bem como que era, ainda estava me adaptando a esse universo, porque é diferente, né? A maneira como a gente se relaciona tem muito do humano, mas até a gente pegar o jeitinho de é, entrar no universo da pessoa através de uma câmera, tem todo um caminho a ser percorrido também, né? Então é de 2016. O ano que vem vai fazer 10 anos já que eu estou no digital. E eu aproveitei então para desenhar uma black em que você possa fazer um investimento e possa crescer na carreira nos próximos anos. A gente tem, como eu falei do Instituto Cervantes, uma pesquisa que mostra que até 2030 o número de falantes no Brasil de espanhol vai duplicar. Então, de 4 milhões, a gente vai chegar num salto aí de 8 a 9 milhões. E, claro, em outros países é possível que também duplique. E o Instituto Cervantes, em parceria com o Ministério da Educação, tem vários projetos no mundo inteiro para promover a língua e cultura hispânica, né? Hispânica, que é relacionado à língua espanhola, tá? E por que que eu estou fazendo isso nesse momento? Por que que eu decidi, em 2025, fazer uma Black, juntar tudo que eu criei já em relação à língua espanhola profissional para te entregar? Vou trazer um dado aqui super importante. Quem é minha aluna, pega a calculadora e faça, porque você vai ver que dá esse valor, tá? Hoje eu tenho aulas individuais. E a gente sabe que as aulas individuais são mais personalizadas, mas elas também têm um preço, têm um custo, né? Hoje, as minhas alunas, quando elas começam na trilha, elas chegam a investir R$ 8.000 por ano. É, vai pagando na parcela e não percebe, mas se você fizer a conta aí, quem é minha aluna, quem foi minha aluna, faz a continha que você ficou aí pelo menos de 12 a 18 meses comigo fazendo aula, você pagou isso ou muito mais. É ou não é? E essa metodologia ela já ajudou várias mulheres, dezenas de alunas, e eu resolvi democratizar, como se usa essa palavra, né? Democratizar o acesso. Já que o acesso individual nem sempre chega a todas, o, a entrega ali em grupo, ela é mais democratizada e aí eu consigo atender e chegar a mais alunas e por questão de agenda também, né? No individual, a gente tem um limite para atender. Em grupos, a gente consegue, a gente, no caso eu, é porque eu faço tanta coisa, né, gente, que a- aqui vocês estão vendo uma pessoa, mas são várias atribuições. Mas um grupo consegue atender em uma hora a aula muito mais alunas, tá? E essas alunas cresceram na carreira, algumas receberam aumento, outras mudaram de cargo. Tenho várias alunas que, nesse momento, mudaram de país ou estão em processo de mudança de país por conta do trabalho. Então, tem oportunidades no mercado, mas tem que saber usar isso de forma estratégica. Não é milagre, né? As pessoas acham, é igual faculdade, entra na faculdade, saiu, pegou o canudo e agora? Tô feita? Não, tem um trabalho, né? Tem que mandar currículo, tem que fazer entrevista. A mesma coisa com o espanhol. Tem aluna minha que fazia espanhol há um tempão e ninguém da empresa sabia que ela sabia ali no currículo que ela tinha espanhol, mas ela não comunicava isso no dia a dia dela. As oportunidades apareciam e ninguém lembrava, porque, gente,
Quem é que faz um processo seletivo e vai ficar lembrando de fulano, de ciclano e beltrano que colocou espanhol no currículo? Não vai lembrar, né? Contrata às vezes para isso, mas depois não lembra. E essa oferta não é para qualquer pessoa. E aí, aqui eu gosto de deixar tudo muito claro, eu sou muito franca, gosto de dizer sou ariana, sou objetiva, e não é para todo mundo. Por quê? Porque esse curso, ele não é para você aprender para viajar, para você passear, para você por entretenimento. A não ser que você tenha curiosidade e, nossa, quero fazer porque eu quero ver esse método diferente. Mas essa oferta é para quem quer falar espanhol no trabalho e não tem no mercado, tá? Vocês podem procurar e quem achar algum curso, fala comigo que eu faço uma condição ainda mais especial, porque eu tenho pesquisado só esse ano e tem professores particulares que ensinam com foco no trabalho, mas não ensinam do jeito que eu ensino, com uma trilha completa como eu tenho, tá? É para quem precisa aprender vocabulário técnico. Então, tem gente de todas as profissões. Tem aluna que trabalha com comércio exterior, tem aluna que é analista de vendas, tem alunas que trabalham com financeiro, com administração e de outras profissões totalmente diferentes que trabalham com educação, no digital, mas todas têm algo em comum. Precisam aprender palavras específicas, porque cada profissão vai usar uma listinha ali de palavras que é daquele universo, né? E a gente sabe disso, não tem aquelas frases, aquelas palavras que a gente usa todos os dias, que é diferente do mundo lá fora, né? Do corporativo. Pois é. E muitas dessas palavras, muitas vezes, a aluna só conhece em inglês, mas tem versão em espanhol. Quem me acompanha nas redes sabe. Eu tenho aí um quadro chamado Speak Spanish, porque tem termos que a gente acaba usando mais em inglês, mas que tem em língua espanhola que você pode começar a usar. É para quem quer acompanhamento de aulas ao vivo. Então, diferente de outros cursos, e aqui eu não vou dizer que é melhor ou pior, você quer um curso gravado que você compra e você faz no seu tempo, do seu jeito? Ótimo. Você não quer esse formato? Você quer acompanhamento, quer fazer aula toda semana, quer ter uma pessoa ali para te corrigir, quer treinar com outras pessoas? Comigo, não é com o professor tutor, é comigo. Então, é para você essa oferta. Que é para você também que queira uma segurança, quer se sentir segura, quer entrar numa reunião falando espanhol e sabendo que vai dar um melhor e que vai dar tudo certo. Não com insegurança, ai meu Deus, será que eu falei bem? Será que eu não falei? Não. Por quê? Porque você vai treinar tanto, você vai praticar tanto essas situações de entrevista, de reunião, de congresso, de palestra, que quando você chegar no momento, você vai saber exatamente o que tem que fazer. Para você que quer fluência, que você quer alcançar níveis realmente mais avançados do espanhol e quer se posicionar na sua área como uma especialista em espanhol e aproveitar as melhores oportunidades Latam. Se você é uma boa profissional no que você faz, imagina ter uma versão sua em espanhol. Já pensou? E é isso que eu ensino, é você vender a sua versão latina. Olha que maravilha! E não para por aí. É para você que quer ser reconhecida como uma especialista bilíngue na sua área. Lara, é só para quem quer ocupar cargos de liderança? Não. Você pode continuar fazendo o que você faz, só que você vai fazer em espanhol. Então, a CEP, que é a certificação de espanhol profissional, ela te prepara para obter um diploma emitido pelo Ministério da Educação e Formação Profissional da Espanha. Gente, você vai terminar uma certificação, você vai fazer uma prova internacional e você vai ter um diploma emitido pelo Ministério da Educação. E eu vou te ensinar de forma estratégica como que você apresenta no RH. É só ir falar: "Olá, RH, tudo bom? Então, tenho aqui um diploma". Não, não é assim. Tem uma forma que você apresenta isso para a empresa e comprova que você tem o conhecimento do idioma e mostra, e aí você com isso tem a oportunidade de fazer um pedido de aumento de salário ou se tiver uma promoção, você vai usar isso de maneira estratégica, tá? E agora eu vou te mostrar tudo que você vai ter acesso imediatamente ao entrar na Black da Larita. Vamos começar
com a potência, destrave a sua voz no espanhol. Esse treinamento, ele surgiu porque eu percebi que tinha muitas alunas que se sentiam bloqueadas, travadas emocionalmente. Eu, como Maria Cursinho que sou, fiz algumas formações de desenvolvimento humano, aprendi algumas técnicas, alguns exercícios de identificar e destravar emocionalmente. E é por isso que as alunas que passam por esse processo, elas conseguem tanto falar o espanhol quanto, se ela tiver uma trava, por exemplo, em outras línguas, como acontece muito no inglês, ela acaba destravando também no inglês. Por quê? Porque o exercício, ele vai justamente aonde tem esses bloqueios, onde tem essas travas. Então, dentro da Black da Larita, você recebe a potência. Ela é uma imersão que acontece no fim de semana. Eu faço algumas vezes dessas imersões ao longo do ano. Então, você vai ter acesso a esse exercício, tá? A essa imersão. Mi Móvel Inteligente, ou MMI, ele é um curso em que as alunas pediam muito para mim. Ai, prof, qual que é o aplicativo que é legal que eu posso estudar? Porque tem o da Corujinha, né? Eu acho muito legal para quem está começando, para quem quer entender um pouquinho o idioma, tem curiosidade, mas ele não é um aplicativo para quem quer se especializar. O aplicativo da Corujinha, ele é muito limitado e pensando profissionalmente, você não vai aprender, não vai chegar em níveis intermediário avançado com ele, no sentido de conseguir de fato se comunicar. E aí as alunas perguntavam: ai, que aplicativo? Ai, tem algum podcast legal? Ai, e o dicionário? Qual que é o melhor? Tem algum online? E aí eu fui tendo uma lista gigante de vários aplicativos, de vários recursos digitais. Aí eu pensei, quer saber? Vou organizar tudo isso num curso só. E aí eu dava acesso para quem era aluna, né? Então, se você é minha aluna, e ainda não teve acesso a isso, você agora tem a oportunidade de ter, porque ele era um recurso meu, em que, de acordo com o que a aluna pedia, eu ia lá, deixava tudo organizado e disponibilizava só um recurso, ou dois recursos, ou três, de acordo com o que ela precisava. Agora não. Tá tudo disponível, tudo organizado em módulos para você poder ter aí o seu celular, um verdadeiro professor de espanhol, além de mim, né? Claro, porque ele não me substitui, mas ele complementa aí os seus estudos. Treinamento de espanhol fluente, o TEF. Então, eu destravei a parte emocional das alunas, aí surgiu um outro problema. Ah, mas eu quero falar com a pronúncia igual à sua. Ai, como é que faz para perder o sotaque de nativa? Aí a gente entra numa questão, né? Tem professor que fala que a gente nunca perde, que não dá para falar igual nativo. Eu não concordo. Eu acho que treinando e a gente consegue uma pronúncia muito boa, muito semelhante. Eu já fui elogiada por nativos de que parecia que eu não era brasileira. Já tive alunas que tiveram o mesmo elogio. Então, eu acredito que dá para ter uma pronúncia muito boa, se você assim quiser. E esse treinamento eu preparei justamente para treinar. Qual é a questão? Não adianta você só saber como pronuncia uma palavra. Existem músculos, né? Você vai para academia, você sabe que você tem um monte de músculo aí, perna, braço, mas você tem um monte de músculo no seu rosto, na sua boca. E a maioria das alunas tem dificuldade na articulação. Então, alguns sons do espanhol a gente tem que abrir mais a boca, outros a gente tem que fechar mais a boca. A língua fica em posição diferente do português. Então, nesse treinamento eu separo vários exercícios, tanto de articulação quanto de entonação, para falar com aquele sotaquezinho, sabe? Olá, que tal? Buenos dias. Buenos dias. Não é um bom dia, né? Buenos dias, é buenos dias, né? Tem todo um sotaquezinho aí. Então, o treinamento também, ele é em forma de imersão, entregue ao vivo, ao longo do ano, para você poder assistir e treinar junto comigo. Latiníssima Trindade. Aí esse também surgiu como? Porque, né, durante as aulas eu falo das diferenças do espanhol. O espanhol é falado em vários países, em 21 países, ele é idioma oficial, e cada país tem sua cultura. O México, por exemplo, é gigante geograficamente, né? Dentro do próprio México tem uma diversidade de cultura. A Argentina, que é um país também que
tem muitos habitantes de língua espanhola, e eu separei esses três justamente porque são os países que mais têm falantes nativos ali na organização, quando a gente separa. A gente tem outros países em que disputam ali o espanhol com outras línguas regionais, línguas indígenas que ainda são vivas, né? O México, por exemplo, tem mais de 60 línguas indígenas em comunidades diferentes que ainda é falado. Então, eu separei Espanha, México e Argentina para falar o quê? Dessas diferenças culturais, dessas diferenças de pronúncia, porque uma coisa é aprender a pronúncia padrão, europeia, né? Como eu costumo dizer, e outra coisa é você comparar o espanhol da Espanha com o mexicano com o argentino. Tem diferenças, tanto de sotaque quanto de vocabulário, e eu separei também, organizei. Durante as aulas eu acabo comentando muito dessas diferenças e eu juntei todas elas e trouxe cada país. Eu falo de três cidades. Então, dentro da Espanha, a gente fala de três sotaques diferentes de dentro da Espanha. No México também, três cidades. Na Argentina também. Quais são essas cidades, Lara? Aí você vai ter que ter acesso para poder ver. E eu fiz um formato em Netflix em que eu vou começar a soltar as temporadas como se fosse uma aula documentário ou uma aula meio entretenimento, para que você possa aprender, praticar e também se entreter, tá? Assistentes de IA para espanhol profissional. Esse daqui é um curso mais novo, pouquíssimas alunas têm acesso, apenas as alunas até o momento da mentoria. E uma aluna da mentoria minha falou: Lara, você precisa compartilhar isso com outras pessoas, porque isso é maravilhoso. Eu criei assistentes na ferramenta do Chat GPT, em que te auxilia a estudar espanhol. Então, eu tenho assistentes que te ajudam a corrigir a sua redação, assistentes para você treinar, por exemplo, antes de uma reunião, assistentes para você criar o seu vocabulário específico, ou seja, o vocabulário ali que você usa no seu dia a dia. Isso, claro, em paralelo com as aulas. Você vai fazendo as aulas, vai aprendendo, vai praticando. Só que tem aquele momento que você super precisa da professora, sabe? Ai, meu Deus, queria a professora aqui. Não precisa mais se preocupar com a inteligência artificial, agora isso é possível, porque eu criei várias assistentes minhas que eu treinei de acordo com a necessidade, e você tem acesso a essa assistente que é criada pela inteligência artificial paga. Mas você não precisa pagar, porque eu já paguei, eu já criei, disponibilizo para você o link e você consegue utilizar aí no seu dia a dia, sem precisar ficar esperando a professora terminar a aula para poder te responder ali no WhatsApp. Olha que incrível. Profe en la maleta, em viagem de negócios. Essa também surgiu, sempre surge, né, das necessidades da aluna, de pessoas que precisam aprender o espanhol para viajar para o trabalho. E para viajar para o trabalho, você aprende situações específicas. A gente tem ali o aeroporto, tem palavras que são daquele universo. No hotel também, para confirmar quarto, algum tipo de informação que você às vezes tem dúvida, precisa pedir alguma coisa. Reunião de negócios, aí vai no almoço, vai no jantar, meu Deus, como se comporta, o que que eu tenho que falar, como utilizar o espanhol de maneira estratégica. Então, é para você, é um curso mais enxuto, porque é aquele curso para aluna que adiou até agora fazer o espanhol e na semana que vem, daqui 15 dias, ela precisa fazer uma viagem, ela quer aprender em 15 dias o espanhol. Claro que ela não vai aprender tudo, mas ela vai aprender o que é necessário para ela não passar minimamente perrengues na viagem. Laboratório de Espanhol Profissional. Esse daqui é um curso para você montar o seu cantinho na sua casa, ou no seu apartamento, ou quem sabe até no escritório, se você trabalha muito presencial e está sem tempo de se organizar para o estudo, eu te ensino a se organizar para incluir a rotina de espanhol na sua vida. Porque, gente, aprender idioma não é assim, você vai uma vez e acabou. Não, é constante. Você tem dia para começar, mas não tem dia para terminar. Você sempre está aprendendo. Eu já, mais de 30 anos, estudo desde criança. E eu ainda continuo aprendendo coisas. Mas para isso acontecer, você precisa ter uma rotina. E as alunas não sabem como estudar. E isso na escola a gente não aprende, não se ensina
como se deve estudar, o que que a gente deve priorizar. Então, desde o espaço, do ambiente, como você organiza aquilo para você ter vontade de sentar numa mesa ou sentar num cantinho para estudar, porque tem que ser prazeroso, não pode ser uma coisa chata, né? Até o que estudar. Como que você faz um planejamento de estudo para estudar sozinha? Ou mesmo, tá fazendo a aula ali ao vivo, como você organiza para fazer as atividades? Para não ficar tudo embolado. Porque você fala, ai, depois eu faço, chega a outra aula, quando você vê, você já está 3 meses fazendo aula, não consegue fazer as atividades. Por quê? Porque não está organizado. Então, eu criei esse curso justamente para ensinar as alunas a estudarem, tá? E isso é ótimo, porque a gente não aprende na escola. Mas não é só isso. Além de tudo isso, você vai ter acesso à formação de espanhol profissional, que hoje é uma formação que custa R$ 3.000. E essa é uma formação para quem nunca estudou espanhol e que quer começar já pensando aí na carreira, profissionalmente. E o coração da Black da Larita, que é a certificação de espanhol profissional, que eu destaquei esse produto porque é o meu queridinho do momento. É o curso aí para quem em algum momento já estudou espanhol, ou na escola, ou já está estudando aí no aplicativo, ou já utiliza aí no seu dia a dia, estudou o espanhol em escolas regulares, em escolas de idiomas, e está percebendo que no dia a dia de trabalho você está com aquela sensação que parece que você nunca estudou espanhol. Pois é, certificação de espanhol profissional é para você para poder realmente focar a aprendizagem do vocabulário e das estruturas focado no corporativo, com foco no seu trabalho. E não é uma certificação genérica, tá? Ele é um programa técnico e também estratégico. Por quê? A gente tem a parte ali de aprender gramática, aprender vocabulário, mas também eu incluí algumas estratégias justamente para que você possa mostrar, compartilhar no seu dia a dia de trabalho de forma estratégica, inteligente, para as pessoas saberem que você faz o espanhol e assim você aproveitar melhores oportunidades quando elas surgirem e no trabalho ali, a sua liderança lembrar de você quando surgir essas oportunidades, tá? É para você essa certificação que coloca espanhol intermediário, que eu sei muito bem que você está colocando que sabe espanhol intermediário, que você já estudou em algum momento, mas na hora de falar você trava. Ah, eu entendo tudo, prof, mas ai, falar que é complicado. É claro, porque a gente não tem só habilidade de compreensão, tem habilidade de falar, tem habilidade de escrever, né? Então, tá colocando espanhol intermediário, mas não consegue falar, tá errado isso daí. Tem que fazer o espanhol profissional. Para você que já trabalha ou que quer trabalhar em alguma multinacional que precisa utilizar o espanhol, tem, gente, não é que não tem trabalho, não tem pessoas qualificadas. Eu digo isso porque eu tive experiências recentes de entender, de fazer processos seletivos, de fazer muitas entrevistas e não terem pessoas qualificadas. Vagas tem, só que infelizmente as pessoas acabam não atendendo a necessidade da empresa também. Então, tem muitas multinacionais Latam, muitas oportunidades para você que quer ter um trabalho com um salário melhor ou trabalhar em outro país através da empresa. Então, a oportunidade para você é a certificação, porque você vai aprender as duas coisas, a parte técnica e a parte estratégica. Para você que está insegura na hora de fazer reunião, de escrever e-mail, de se apresentar, né, em espanhol. Para você que não sabe, não se sente segura de falar as palavras da sua área, as palavras técnicas, e aí acaba usando o portunhol, acaba às vezes usando palavras em inglês. Aí fica aquela coisa, será que a pessoa sabe mesmo ou está tentando enrolar, né? Para você que quer um aumento no salário, uma promoção ou até uma nova vaga, é para você. Nossa, Lara, mas será que eu vou conseguir isso? Ah, e se você quiser aprender espanhol, eu vou te ensinar as estratégias. E para você que está cansada desses cursos rasos, aplicativo que fica ali, El Gato Negro, nada contra o gato negro, inclusive adoro, mas você não vai usar isso no seu trabalho, minha filha. Você não vai. O menino é bonito, a saia da menina é vermelha. Você vai falar isso no trabalho? Não vai, com certeza não vai, tá? Então, é para você que quer se aperfeiçoar. É uma certificação 100% criada para desbloquear a sua voz, ela é toda em espanhol e
vai também te auxiliar a se posicionar no mercado Latam. E o que que você vai aprender nessa certificação? A falar com mais segurança, né? Vai aprender tipos de empresas, quais são os setores, tipos de impostos, documentos, gráficos. Você não aprende isso em curso de idioma, em escola de idioma. Não aprende. Pode ter uma coisinha ou outra ali, mas aprofundado não tem. Falar porcentagens, treinar bem os números, que é uma coisa que em empresa a gente, no mundo corporativo, a gente usa muito números, né? Resultados. Você vai aprender a dominar um vocabulário de cargos, departamentos, liderança feminina, direitos trabalhistas, a gente vai falar sobre isso, como que funciona quando você trabalha em outro país. Tem os mesmos direitos? O que que vale? A lei do Brasil, a lei do outro país? Como que funciona? E linguagem de tomada de decisão. Não é só sobre você falar, é sobre você, muitas vezes, ter que decidir em outra língua. É complexo, né? Então, a certificação vai te ensinar isso. Conduzir com autoridade processos como entrevista. Ai, surgiu uma oportunidade, a entrevista vai ser em espanhol. Ai, meu Deus, o que eu falo? O que que vão me perguntar? A gente vai treinar. Como construir o seu currículo? É igual aqui no Brasil, se você quiser trabalhar numa empresa espanhola, por exemplo? Não, tem um currículo europeu que é diferente, tem algumas características, a gente vai aprender a montar esse currículo, aprender a conduzir uma reunião, estrutura. Eu descobri que as alunas, a maioria, não sabe conduzir uma reunião. Ela entra lá e sai falando. Gente, tem que ter estrutura. Você tem que trazer a reunião para você, principalmente se você que está conduzindo, tá? Apresentações, como se apresentar, como pedir para o outro se apresentar, atender cliente, fazer negociações. Você também vai aprender a se posicionar em contextos internacionais, com um vocabulário e estrutura para falar de economia global, de acordos comerciais. Ai, Lara, mas eu não trabalho com isso. Gente, tinha uma revista, quando eu era criança, que falava assim: chique é ser inteligente. Uma mulher que aprende a falar de determinados assuntos, ela ocupa os lugares, né? A igualdade de gênero é isso, é saber se posicionar, mas saber de forma elegante e inteligente, tá? A certificação é para você que quer desenvolver uma comunicação de alto nível em espanhol. E isso não tem a ver com saber muitas palavras, é saber as palavras e estruturas certas. Então, escrever e-mails, fazer relatórios em espanhol, recados, fazer documentos que você precisa expressar, principalmente nas redes sociais. Você usa a sua rede social de forma estratégica? Eu vejo que no LinkedIn a Maria só fica compartilhando post. Você faz posts em espanhol? Você faz ali conteúdos dando a sua opinião, mostrando aquilo que você estuda, aquilo que você aprende no seu dia a dia, aquilo que você vive na sua rotina de trabalho em espanhol? Não, para quê? Ficar só compartilhando postagens alheias é legal, mas não é para isso que a rede social é feita. Você tem que ter autonomia da sua carreira, da sua vida e divulgar isso, compartilhar e usar para treinar. A rede social, o LinkedIn, por exemplo, é um mecanismo ótimo para você treinar, ser vista, não ficar só esperando a boa vontade das pessoas, tá? Então, a certificação é para você. E você vai ser certificada em 8 módulos completos, mais um portfólio profissional, ou seja, os módulos para tratar a parte técnica. O portfólio é o que você vai construindo ao longo desses módulos para você terminar com toda a documentação, com todas as informações que você precisa para se sentir segura e uma supervisão semanal. Então, os encontros são ao vivo, tá? E o que que você vai aprender? Eu separei aqui e eu vou falar um por um para você ver o quanto de coisa que tem e com certeza esses conteúdos têm a ver com o que você trabalha, tá? Uns mais, outros menos, mas todos aqui são necessários. Módulo 1, o despertar profissional. A gente vai aprender classificar as empresas, empresas de tecnologia, vai falar de imposto, fiscalização, como que é o mundo empresarial, vamos falar de startups e tecnologia, como elaborar documentos, relacionar conceitos,
observar e descrever gráficos, dialogar sobre um artigo técnico de relatório, sabe? Narrar ações no passado. O passado eu sei que pega, né? Para quem estuda espanhol, tem os verbos irregulares, mas a gente vai treinar tudo isso de forma prática. Falar de presente histórico, que também é verbo aqui, perífrases, mais um pouquinho de verbo, aquelas combinações de verbos que sempre funcionam, e empresas espanholas no mundo, para você ver e começar a imaginar como seria trabalhar em uma dessas empresas. É possível. No módulo 2, linguagem que lidera. Aí a gente vai falar sobre os agentes sociais, sobre o trabalho sindical, como que funciona isso em outros países, os departamentos da empresa, os tipos de demissão. Tem vários tipos, não é só o que você conhece aqui no Brasil, não. Vai, pega suas coisas e vai embora. Tem vários tipos. Conciliação, quando a gente precisa mudar, né, de país, de cargo, como que funciona isso? A mulher no mundo do trabalho, dos negócios. Aí a gente fala um pouquinho mais aqui sobre os postos de trabalho, que isso em português é os cargos, né? Os cargos. Aqui eu coloquei em espanhol e estou querendo falar em português. Los puestos de trabajo e suas funções, pedir material da oficina, do escritório, o que que a gente utiliza ali no dia a dia, fazer relatório, realizar um informe, isso aqui é super importante. Pronomes de objeto direto e indireto, um pouquinho de gramática, né? Que ninguém é de ferro. Reduplicaciones e la igualdad de oportunidades. Olha lá a igualdade de gênero aparecendo aqui e como cada uma de nós consegue de fato fazer a diferença no mundo. Módulo 3, visão global. Vamos aprender a falar de siglas, acrônimos, organismos econômicos. Aqui nesse módulo a gente fala da União Europeia, Mercosul, potências mundiais como o G8 e o G20, tratados de livre comércio, protocolo de negócios, as debilidades e fortalezas de diferentes países. Então, qual o melhor país hoje para se trabalhar? Em qual área? A gente fala um pouquinho disso também. As intervenções em um organismo internacional. Na parte de gramática, a gente fala de futuro, verbos de influência e necessidade, subjuntivo, comparação e protocolo em los negócios. Aqui é como que você, no seu dia a dia, tem uma postura para poder crescer na carreira. Módulo 4, carreira com propósito. Aqui a gente fala sobre busca de emprego para aquelas que estão querendo uma nova oportunidade ou que estão desempregadas e querem já né, retomar numa empresa Latam multinacional. Aqui a gente monta o currículo, treina entrevista, analisa anúncios de trabalho, entende um pouco mais sobre os horários, de trabalho na Espanha e de outros países também. A gente aprende a falar das experiências profissionais na entrevista, é, empreendimento como alternativa laboral. Aqui, no caso, para quem é empreendedora e quer trabalhar com seus produtos, seus serviços na América Latina, tem espaço para vocês também, tem para todo mundo. E de gramática a gente aprende a contrastar, ou seja, a entender quando se usa um tipo de pretérito e outro, verbo ser e estar mais adjetivos, dar conselhos e falar sobre imigração. E, gente, não é só mudar de país. Ah, é um país ótimo, incrível. Tem pontos para se tratar, né? Então a gente vê isso no módulo 4. Módulo 5, comunicação de alto nível. A imagem corporativa que você quer construir. Como se constrói uma imagem corporativa hispânica? Porque você tem a sua identidade como brasileira, só que você não vai ter mais, você vai ter um outro CPF agora, minha filha, né? Você vai ter uma outra identidade hispânica. E como se constrói isso? Comunicação escrita na empresa. Aí aqui documentos mais como cartas, avisos, solicitações, como pegar recados, anotar recados de telefone ou de informações que você precisa lembrar. Comunicação oral na empresa, como você comunica as informações. Essa aqui é uma das aulas que eu mais gosto. Técnicas de comunicação verbal e não verbal. A gente fala sobre gestos. Não é só italiano que fala com a mão, não. Espanhol também tem muitos gestos, muitas sutilezas que a gente comunica sem perceber, tá? Aquela cara feia, sabe? Aquela pessoa que você fala assim, não falei nada, mas só a cara disse tudo. Pois é, a gente entende como isso pode ser bom e como isso pode não ser tão bom. A comunicação através das cores,
das sensações e das imagens. A escolha da roupa tem tudo a ver com o que você deseja, né? Reunião, que cor que eu uso? Claro, né? A gente não entra muito em detalhe de consultoria de imagem, mas as cores, elas também têm, elas comunicam algo. Então, a gente fala um pouco sobre isso, sobre as redes sociais, principalmente LinkedIn, Instagram e outras redes em que você pode usar de maneira estratégica ou para treinar o seu espanhol e para mostrar para as pessoas ali no mundo empresarial de que você tem essa habilidade, essa competência. Como falar em público, verbos de sentimento e emoção e imperativo. Módulo 6, comércio real. Então, a gente aqui aprende formas de comércio, globalização, meios de pagamento, exportação e importação. Aqui, quem é do comércio exterior pira, né? Mas é muito legal também aprender esse universo. Tipos de cliente, como atender melhor, quais são as frases que atende melhor seu cliente. Falar de mercados e mercadinhos, né? Grandes mercados e mercados menores, situações relacionadas à compra e venda, simular uma queixa, uma reclamação, um serviço, como fazer uma enquete, uma pesquisa, uma encuesta. Aí a gente fala de pretérito plusquamperfeito e verbos de opinião na parte de gramática. Módulo 7, marketing que conecta. A gente fala sobre mercadotecnia. Marketing Mix, o que é isso? Na aula a gente aprende estratégias de marketing, estudos de mercado, estratégias de venda, análise de publicidade. Aqui cortou algumas coisas, né? Ícones publicitários, que são aquelas imagens, né? Os logos. Como utilizar as ferramentas para se promover a sua publicidade, né? Como você se promove sem ficar parecendo, ai meu Deus, estou falando muito sobre mim. E a mulher tem isso, né? Ai, prof, não quero ser muito. Para quê? Por que não? Né? Tem como fazer isso de uma maneira sutil, elegante. E a gente continua aprendendo aqui na parte de gramática, comparações, orações condicionais e o marketing viral. Módulo 8, finanças. Eu sei, tem que falar de finanças, tem que falar de dinheiro, como você se organiza aí, né? Como que são as unidades financeiras em outros países? Já pensou ganhar em euro um salário, ou receber em dólar, ou em outra moeda, né? Então a gente fala sobre as entidades bancárias, operações no banco, produtos financeiros, como investir na bolsa de valores. Gente, tem como você investir em mercado internacional, ficar rica. Índices bursátiles, identificar o vocabulário em um texto, analisar cifras, que são os números, né? Como se analisa números e faz elaboração de conclusões para apresentar, por exemplo, em uma reunião, estruturas para valorizar, para dar valor àquilo que você está falando, expressar finalidade e fazer pedidos formais, como por exemplo no RH, na hora que você precisa pedir uma promoção, pedir um aumento, como é que você faz isso de uma maneira formal, e certa, correta, tá? Mas antes de continuar, eu tenho que ser sincera aqui com você. A certificação hoje, ela custa R$ 4.000 para as alunas que fazem só a certificação, tá? Ela sozinha. E ela, hoje, na Black da Larita, ela é um dos presentes dentro da Black. Porque é um presente, né? Porque você não vai pagar nem 4.000 por tudo isso. Eu já vou deixar aqui a preparação. Prepara seu coração, prepara seu cartão, porque ela é um presente e você vai ficar admirada. Isso não é uma oferta, não é só dinheiro, é um patrimônio intelectual. E eu digo isso porque são mais de 20 anos, 25 anos trabalhando com língua espanhola. Não foi ontem que eu comecei a dar aula com 16 anos. Trabalhei em muitas escolas de idiomas, em escola de rede pública, em universidade, já fui coordenadora. Então, gente, é muito conhecimento que eu tenho. E não só da parte de espanhol, mas da questão de trabalho, de carreira. Então, é um patrimônio intelectual. E é a única vez que você vai transformar um investimento e você vai ter acesso por 5 anos, mais todas as atualizações que eu fizer até 2030. Ou seja,
de hoje até 2030, tudo que eu fizer de entrega ao vivo, você vai receber link para poder participar. Vai ter acesso a essas gravações depois que ficam disponíveis na plataforma. E se eu fizer alguma modificação em um desses produtos, inclui coisa que eu sempre faço, né? Porque eu não paro quieta, você vai ter acesso também, tá? Mas, Lara, meu Deus, quanto é que vai custar tudo isso? Você dá até com medo, né, de perguntar. Vamos ver o preço? Certificação de espanhol custa 4.000. Formação de espanhol, 3.000. Aí a gente tem os outros cursos que são complementares, que vão desde 997 até 197. Se a gente fosse somar tudo isso, se você fosse comprando aos pouquinhos, nesses próximos 5 anos, você ia pagar R$ 10.679. Mas, considerando que você vai ter acesso por 5 anos, imagina você poder. Geralmente eu lanço 2 turmas de certificação durante o ano. Então, assim, eu fiz agora e quero fazer de novo. Ou eu fiz agora e daqui 2 anos eu quero rever, relembrar. Você vai poder participar. Ou não quero fazer agora, quero fazer no segundo semestre do ano que vem. Você vai ter acesso até 2030. E aí, se você fosse ter que pagar cada certificação, somando, ia ser R$ 25.940. Mas, na realidade, é muito mais do que isso, né, gente? Todas as entregas ao vivo, atualizações e bônus, que eu nem falei dos bônus ainda, né? Que tem nesses cursos. Cada curso tem os seus bônus. Quando eu lanço só a certificação, ela tem bônus específicos. A formação tem bônus específicos. O laboratório de espanhol, o profissional, tem outros bônus. Então, cada curso tem o seu universo, o seu multiverso. Então, tudo que eu for criar nos próximos anos, você vai ter acesso. E o preço em 5 anos, ele é muito mais que 36.000 se a gente vai somar tudo isso. E vocês vão me ver nos próximos anos vendendo cada um desses produtos. Só que hoje você não vai pagar isso. Hoje é tudo ou nada. Lote zero, a gente começa com ele para quem esperou, para quem já está lá desde o comecinho de outubro, esperando por esse momento agora em novembro para poder entender qual era a oferta e poder participar. Para quem é aluna, para quem estudou ou estuda comigo agora em 2025 e quer aproveitar. Lara, eu já sou sua aluna, já faço aula, mas eu quero continuar nos próximos 5 anos aprendendo espanhol, ter acesso a todo esse universo, né? Que muitos desses cursos as alunas não têm acesso a tudo, elas vão ter acesso conforme a necessidade. Você, aluna, quer ter acesso a tudo, a esse universo? Você vai pagar 12 parcelas de 206,54. Tá bom para você? Ou o valor à vista, que tem aqui embaixo, que você pode observar. Para quem é ex-aluna, ou seja, alunas que estudaram em 2024 para trás. Estudou um tempo, tá um tempo parada, não estudou mais espanhol, quer retomar? 12 parcelas de 268,59. Ou o valor à vista, aqui também praticamente metade do valor da certificação. Você vai receber a certificação, a formação e tudo mais. E para quem é nova aluna, aqui parou, né? Puxou. Tá como ex-aluna, mas aqui é para quem é nova aluna, é o valor de 12 parcelas de 309,96 para quem nunca fez aula comigo, tá chegando agora, recebeu uma indicação, viu algum anúncio meu. Então, esse é o valor para você, tá? Por que o valor para alunas e ex-alunas é diferenciado? Porque são mulheres que já pagaram para mim, já fizeram curso e querem continuar ou querem revisar. Então, nada mais justo, porque black é black, né? A black, o que que é a ideia? É ter um valor incrível. Então, eu fiz um valor incrível para você. E aí você vai ter acesso aos próximos 5 anos, não vai precisar pagar nada mais. Mas não é só isso. Você ainda vai ganhar bônus exclusivos. Agora segura, segura, respira. Eu sei que você já está se tremendo toda. Eu também. Vamos lá. Além disso tudo, você vai ter acesso à biblioteca secreta da líder bilíngue de sucesso. O que que é essa biblioteca, Lara? Eu leio muitos artigos, eu estudo demais, eu fico criando na minha cabeça. E vai surgindo situações em que as alunas vão me trazendo é,
situações mesmo que acontecem no dia a dia, e aquilo vira um material que eu preparo exclusivamente para uma aluna, para outra eu juntei tudo que eu já criei desses materiais. Eu trouxe alguns, tá? Tem mais de 30 conteúdos, é praticamente um conteúdo por semana, se a gente vai ver ao longo de um ano. Então, as 7 regras de ouro, como negociar seu salário em espanhol. Tem um passo a passo, uma receitinha de bolo ali. Mapa do poder linguístico, identificar ali quais são as melhores oportunidades, os melhores países de língua espanhola para trabalhar, para viver. 50 formas de dizer não em espanhol sem soar agressiva. Sabe aquela coisa não é não? Devia ser fácil, né? Esse material devia ter só uma linha. Não. Só que tem outras formas, outros jeitinhos da gente falar sem ter que ouvir. Ai, como você está nervosa, você é muito agressiva. Tem 50 formas de você dizer não em espanhol de um jeito que você não vai precisar ouvir esse tipo de coisa. Anatomia de uma reunião Latam perfeita. Então, quais são os elementos de uma reunião internacional que, quando você terminar, as pessoas vão falar assim: meu Deus, da onde saiu essa mulher? De tão incrível, de tão maravilhosa que ela é. As empresas vão se engalfinhar porque elas vão querer ter você na empresa delas, tá? Vocabulário de autoridade, sem expressões que transmitem liderança. Então, nada de ficar com frasezinha que vai colocar em risco a sua autoridade, a sua confiança, a sua segurança. Então, você vai aprender frases aí que você vai treinando ao longo dos próximos anos. Você não tem que decorar assim. Você vai aprendendo, vai vendo quais aquelas frases mais estratégicas para sua área. O mapa de la sobremesa corporativa. A sobremesa não é doce, não. Sobremesa é aquele momento que, principalmente na cultura espanhola, tem depois de uma comida. Então, os espanhóis têm um momento ali de conversa, de maneira informal. Então, em momentos de contratação grandes, é, contratações mais complexas, tanto na cultura espanhola quanto em outras culturas, eles têm aqueles momentos de, vamos sair para jantar, almoçar, vamos pensar um pouco mais. E aí eles têm essa sobremesa. Como que você usa de forma estratégica conversas não tão formais, mas que você consegue utilizar para poder se conectar e fazer a venda de um produto, de um serviço, fechar um negócio ou resolver um problema ali da empresa, tá? Gestos que traem ou salvam a sua apresentação. Aquela coisa do falar com a mão, né? Vocês percebem que eu adoro mexer as mãos. Cronos latinos. Aqui é para entender a questão da percepção de tempo, urgência e prazo. Então, a maneira como a gente entende o tempo aqui no Brasil, culturalmente, é diferente de outros países. Às vezes, o que para a gente é um atraso, para o outro está dentro do prazo. O que a gente entende que às vezes pode demorar um pouquinho mais, para o outro é mais urgente. Então, é importante entender isso. Os 12 tabus corporativos Latam. Gente, isso aqui são alguns, tá? Tem mais de 30 conteúdos que vocês vão ter acesso ao longo aí dos 5 anos. Alguns eu já liberei, porque não dá para consumir tudo de uma vez. E vão ter aulas também, aos poucos, conforme a gente vai tendo as aulas da certificação, eu vou incluindo, ó, assiste essa aula como complementária, vai lá na biblioteca que você vai achar a aula tal, e a gente vai combinando as atividades e as aulas, tá bom? Outro bônus, Mi Diploma de Espanhol Internacional. Aqui é um bônus em que você entende quais são as principais certificações internacionais de língua espanhola que você pode ter como documento oficial. Gente, não é certificadozinho de escola ali com carimbinho né, de escola de idiomas, não. Até porque essas certificações, elas não têm validade internacional. Você pode ter estudado 10 anos na melhor escola de idiomas. Ela não tem validade nacional e muito menos internacional, tá? É claro, você vai numa empresa, você estudou aonde? Mas na hora de mudar de país, na hora que você tem que comprovar, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado em outro país, você tem que ter esses daqui. Se não tiver, nem adianta, tá? Então eu falo do DELE, do CIELE, do CELO e do DIE. Esses são os principais. Outro bônus, nas línguas da Espanha. Dentro da Espanha, a gente tem o espanhol que a gente aprende, o que eu ensino para as alunas, que é o conhecido também como castelhano, mas tem outras línguas. Você sabia que na Espanha se fala outras línguas além do castelhano? Tem o catalão, a gente tem o euskera, tem o gallego. Então a gente faz uma imersão
para eu mostrar e vocês aprenderem algumas frases, algumas palavras dessas outras línguas. Muito legal, eu adoro essa imersão, é uma das minhas favoritas também. Esse eu criei recentemente, que é Transforme seu espanhol em aumento salarial ou promoção. Esse daqui é justamente como você utiliza o LinkedIn de maneira estratégica e outras redes sociais, justamente para você comprovar, né, aumentar o seu nível de autoridade e conseguir um aumento salarial. E o LinkedIn estratégico em espanhol te ensina a escrever artigos, a dar opinião, porque você não vai dar opinião, né? Vai tirar, assim, ó, a opinião? Não. Você vai ler artigos sobre a sua área, a gente vai montar um portfólio e a partir disso você vai começar a se comunicar e ter um perfil bilíngue. Aí não é só um perfil bilíngue para ficar bonito. Não, tem que publicar uma vez por mês, pelo menos. Ó, ao final do ano, são 12 publicações. Em 2 anos, 24. Vai aumentando. Em 5 anos, quantas publicações em espanhol você vai ter? Não pensa em fazer tudo de uma vez. Vai fazendo aos poucos. Vem comigo que vai dar bom. E só até hoje, às 23h59, ou seja, antes da meia-noite, tem um bônus especial para quem é corajosa, para quem já sabe o que quer, para quem quer crescer na carreira, entendeu? Quer se aposentar cedo, quer fazer tudo que tem que fazer logo de uma vez nos próximos anos e aproveitar essa onda maravilhosa do espanhol. Eu vou sortear uma vaga na mentoria Divina Executiva, que é a minha mentoria individual, que você vai ter acesso ali a 6 meses de acompanhamento, de a gente montar um plano estratégico de carreira para você, individual. Só esse aqui, gente, já vale, tá? Só ele já vale por quê? A Divina Executiva, ela custa sozinha R$ 6.000. Coloquei a foto da Duda aqui recentemente. Quem acompanha o meu Instagram sabe que ela fez a mentoria Divina Executiva e ela tá num momento super bacana, assim, de entender o lugar dela no mundo, na carreira, entende? Então, a Divina Executiva, ela transforma, a gente tem vários exercícios relacionados a crescimento e transição de carreira, e aí depende de cada aluno, eu faço um diagnóstico individual. Então, para você que quer ter uma carreira bilíngue de verdade, não só ficar colocando no currículo que sabe espanhol intermediário, e quer crescer, liderar, ocupar outros cargos, a Divina Executiva pode ser a sua chance aí, se você se inscrever até hoje, às 23h59. Todas que se inscreverem, vai ter um sorteio. Vou colocar o nome de vocês, vou fazer um videozinho e você pode ganhar 6.000, além de pagar. Ou seja, se você ganhar, ainda você recebe de volta, né? Em forma de mentoria. Essa trilha, ela vale muito mais que uma pós-graduação internacional. E eu digo isso de um lugar em que eu trabalhei em uma universidade como coordenadora de pós-graduação e eu sei o que eu estou falando. Inclusive, daqui a algum tempo, vocês talvez escutem falar dessa trilha transformada em uma pós-graduação e ela vai custar muito, muito mais do que R$ 6.000, que é só o valor da mentoria. Então, aproveite a oportunidade. Lembrando então, lote zero para quem é aluna, 12 parcelas de 206,54. Para quem é ex-aluna, 12 parcelas de 268,59. E para quem é nova aluna, 12 parcelas de 309,96, tá? Lote zero. Qualquer momento, o lote um pode virar, tá? O lote zero é realmente para quem já quer se inscrever, já entendeu que esse é o momento, estava esperando, principalmente alunas estão ali agitadíssimas, animadas para 2026, 27, 28, 29 e 30, estudar espanhol e se tornar grandes especialistas em língua espanhola na área delas. E Lara, como que faz para eu me inscrever? Como a gente tem três preços diferentes, três valores diferentes de acordo com o seu momento atual, aluna, ex-aluna ou nova aluna, eu vou deixar um formulário só para você colocar o seu nome e telefone e me dizer qual dessas três categorias que você é, para eu confirmar e te mandar o link de forma correta. Combinado? Hoje eu tô aqui para você, então tome essa decisão.
Depois da compra, a gente vai ter uma aula magna, que é uma aula de inauguração, na próxima semana, dia 26 de novembro, em que eu vou explicar como é que vai funcionar cada entrega, como é que você entra na plataforma. Tem essas aulas também lá para você se organizar, mas eu já vou deixar aqui que as aulas da formação começam 20 de janeiro e a certificação 21 de janeiro. Esse momento é o momento para você já entrar, ganhar esse presente, porque é um presente esse valor. Vocês vão ver eu vendendo a certificação, a formação e não vai ser esse valor, gente. Então, aproveite a Black. Eu entendi que é um momento realmente, não é para a gente ficar dando descontinho, é para fazer uma proposta de um programa realmente que modifica. Vocês vão tenho certeza que vocês vão ter muitos resultados a partir desse investimento, tá? Muito mais. É questão de 6 meses. Assim que você começar a formação e certificação, você vai perceber que a sua visão vai mudar, você já vai ter novas propostas, ou você vai assumir a liderança da sua vida e da sua carreira e já se movimentar. E é isso que eu quero. Alunas crescendo bastante, ganhando esse mundão, tá bom? É isso. Se você tiver alguma dúvida, essa é a hora para você deixar aqui nos comentários dessa aula. Eu vou responder todas as dúvidas que você tiver. E acesse o link também, se você tiver alguma dúvida, já deixa os seus dados. Eu vou entrar em contato com você, te mando um link e se você tiver dúvidas, te respondo lá pelo WhatsApp também, tá bom? Faça sua compra, venha comigo, vamos aproveitar esse momento e se tornar aí grandes profissionais em língua espanhola. Te vejo do lado de cá. Besito!